Oiê, bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Júlia e hoje, como vocês podem ver no título, eu vou falar um pouquinho sobre como foi crescer no Havaí. Então, vou contar assim do começo, mas antes de qualquer coisa, não esquece de curtir, de comentar o que você achou no final, de comentar a parte que você achou mais interessante e de se inscrever e de mandar para qualquer amigo seu que também se interesse por esse assunto, que se interesse em morar fora, em ter uma família fora. Vai que esse vídeo ajude, né? Mas, então vamos começar, né? Começar contando como foi que os meus pais foram para os Estados Unidos. Eu tenho família, assim, pelos Estados Unidos, pelo mundo todo, na verdade. Assim, eu tenho uma família muito grande, muitos primos e tal. E meu pai já tinha família lá nos Estados Unidos e ele foi convidado para trabalhar na empresa de um primo dele. E ele já estava casado com a minha mãe e tal. Eles tinham comprado as passagens, já tinham se organizado no ano de 2000. E em 2001, meu pai foi, alguns meses depois minha mãe já foi grávida de mim. E aí eles foram pra São Francisco, na Califórnia. Aí eles chegaram, eu acho que minha mãe chegou em maio, ou foi abril, foi assim, primeiro semestre do ano. Eu nasci no final de julho, ou seja, já é o aniversário. E aí eu nasci e aí eles ficaram lá, em São Francisco, né? 3 meses depois que eu nasci, a empresa que meu pai trabalhava faliu, assim, por N motivos, assim, não deu certo. E meu pai perdeu o emprego, porque a empresa acabou, né? Não tinha mais o que fazer. E aí, família que a gente tinha lá no Havaí, chamaram meu pai, porque meu pai ficou, ou eu volto pro Brasil, ou eu fico nos Estados Unidos e vou pro Havaí. Fomos pro Havaí. Aí quando a gente foi, a gente morou alguns anos em Honolulu, que é a capital da ilha de Oahu, que eu acho que é a ilha que, assim, vocês mais conhecem e tal. Quem se interessa em pesquisar um pouco mais sabe que existem algumas ilhas, 7 principais ilhas, mas a principal, que tem a capital do estado, é Oahu, que é a cidade também que tem maior quantidade de habitantes e tal, que tem o Honolulu, que é a cidade mais, assim, mais conhecida, né? Aí tem a North Shore e a praia da Pipeline e tal, que a galera que entende do surf vai saber do que eu tô falando, que são assim, as praias mais famosas de lá. E sim, a gente morou 5 anos em 2 apartamentos diferentes. Eu não sei exatamente quanto tempo a gente passou em cada apartamento, mas eu não lembro, né, disso. Isso eu sei porque eu perguntei aos meus pais e tal. O que eu lembro é que quando eu fiz 5 anos de idade, quando eu tinha 5 anos, a gente se mudou para uma casa no lado oeste da ilha, em Eva Beach. A partir daí, assim, eu tenho mais memórias, sabe? Porque eu também era muito criança, né? Eu era pequenininha, então realmente não tinha como eu lembrar. Mas antes disso, eu ia pro preschool, a pré-escola, né? O infantil aqui no Brasil e tal. E aí depois eu entrei na escola. Entrei no kindergarten, que aqui é o primeiro ano, né? É tipo antes da primeira série, mas hoje é o primeiro ano. Isso ainda é meio confuso pra eu explicar e pra eu entender, mas é o kindergarten. E aí eu entrei numa escola particular, uma escola cristã, da Assembleia de Deus. Eu também era da igreja da Assembleia de Deus, vou falar um pouquinho mais pra frente. E aí eu entrei nessa escola, uma escola americana e tal, então sempre falava inglês, fui alfabetizada em inglês na escola. E aí eu estudei nessa escola do kindergarten até a minha 4ª série, que é o 5º ano, né? E aí as salas lá, assim, tipo, os alunos mesmo, é bem interessante, porque isso foi uma coisa que eu senti muita diferença aqui no Brasil. Lá as salas são pequenas, assim, tipo, a maior sala que eu tive, eu acho que eu tinha 21, 22, 23 alunos. Aqui, eu cheguei aqui no meu 6º ano, tinha 40 pessoas na sala. Isso foi uma diferença muito grande pra mim, foi difícil me adaptar no começo, mas depois a gente pega o costume. Aí sim, aí nessa escola, como era uma escola evangélica, a gente tinha prática de ter culto. E aí eles também davam oportunidade, assim, dos alunos da 4ª e da 5ª série de cantarem no culto. Pra quem me conhece, me segue nas outras redes sociais, sabe que eu canto. E aqui também, né, eu já postei alguns vídeos aqui no YouTube. Então essa foi uma oportunidade muito legal pra mim. Lá a gente estuda artes, diferente daqui, tipo, a gente realmente estuda. Eu lembro que a gente tinha aula de pintar, assim, com... Ai, esqueci o nome agora. Aqueles pastéis, né? Aquelas cores... como se fossem uns giz de cera pastel, sabe? Ai, esqueci o nome agora. Em inglês é pastels, então não sei.
A gente aprendia assim a desenhar algumas coisas. A gente também tinha aula de música. Então eu aprendi a tocar, eu acho que é flauta doce, né? Aquela flauta assim, é recorder em inglês. Também aprendi a tocar ukulele lá no Havaí, que é um instrumento assim tradicional do Havaí, né? Assim conhecido. Inclusive o meu ukulele tá ali atrás. Depois eu pego e mostro pra vocês, eu coloco uma foto aqui. E eu aprendi a tocar na escola e eu tenho o meu ukulele vindo do Havaí até hoje, que meu pai comprou assim. Na correria eu mandei uma mensagem pra ele, nem lembro como foi que eu entrei em contato com ele, porque eu não tinha celular nessa época. Ai, minha gente, 2011, quem é que tinha celular, né? 2010. Aí eu falei com ele, eu fiz, pai, eu preciso que o senhor traga o ukulele pra mim, não sei o que. Ele foi lá, comprou um ukulele e trouxe, enfim, tá comigo até hoje. E aí a gente aprendeu a tocar e assim, a gente tinha uns concertos e tal, assim, de cantar, todo mundo participava, tinha de Natal, tinha um Spring Recital também. Ou era o Spring Concert? Tinha um Christmas Concert e o Spring Recital, eu acho. Não vou lembrar agora o nome, faz muito tempo, minha gente. E aí a gente cantava umas músicas, aí normalmente a gente cantava no de Natal, porque como era uma escola cristã, né, a gente celebrava o Natal, celebrava o nascimento de Cristo e tal. Aí tinha peça, tinha música, tinha várias coisas. Eu participei de peça e de música enquanto eu tava estudando lá. E foi uma experiência muito legal pra mim, eu sempre gostei muito, assim, de estar num palco e tal. Hoje eu não tenho mais esse costume, porque aqui as escolas não investem tanto nisso, né? Então, é isso. Mas essa foi, assim, minha experiência super resumida da escola e tal. Eu ainda tenho contato com algumas pessoas que eu estudei lá, a gente, assim, se segue no Instagram, às vezes a gente bate um papo. A pessoa que eu mais tenho contato da escola é a irmã de um menino que estudou comigo. Que ela é 2 anos ou 3 anos mais nova que a gente. E a gente sempre tinha aquelas excursões, né? Eu acho que vocês veem em filme e tal, os field trips. Aí, às vezes, a gente ia com outras turmas. Eu lembro que a gente teve uma vez que a gente foi. Eu acho que eu tava na 4ª série, eu era na 3ª. E ela tava ou era na 1ª série ou era no kindergarten, né? Dependendo de quando foi. E a gente foi pra um museu, aí assim, além dos alunos vão os pais, né? Vão com os professores e os pais pra supervisionar e tal, que são chamados chaperones. E aí a nossa turma foi escolhida pra, tipo, ir com a turma dela pro museu e, tipo, cada aluno ficou com uma criança menor, sabe? E obviamente os pais supervisionando, tá? Não deixaram a gente solto lá no meio, não. E eu fiquei com ela lá e, tipo, a gente criou um vínculo, uma amizade muito forte. Eu tenho uma cartinha dela dizendo, obrigada por ter cuidado de mim no museu, não sei o que. Aí eu entrei em contato com ela. E hoje a gente, assim, conversa às vezes e tal. E eu achei isso muito engraçado, porque era uma pessoa que eu nem estudava, mas que eu tenho muito contato ainda. E uma coisa que aconteceu na 4ª série, que acontece, eu não sei se ainda acontece, mas na minha época acontecia toda 4ª série, lá na minha ilha. Eu acho que todas as escolas particulares, eu não sei as escolas públicas, eu nunca estudei em escola pública lá nos Estados Unidos, só no preschool. Mas enfim, a gente fazia uma viagem pro Big Island. Eu posso botar uma fotozinha assim das ilhas e tal. Vou tentar colocar algumas fotos aqui enquanto eu vou falando pra vocês poderem visualizar e entender direito. Mas a gente saía de Oahu e ia pra o Big Island, que é a ilha maior, né? Que você vê lá no mapa, você vê uma ilhazinha assim, desse tamanho, e aí várias ilhazinhas pequenininhas. Aí a gente foi pra ilha maior, que chama de Big Island, mas o verdadeiro nome é Hawaii. É o Havaí, propriamente dito, né? Além do arquipélago. Look, it's a submarine! Oh my god, there's a submarine out there! And a cruise ship! We're over the Pacific Ocean, day 1. I'm gonna do like my daily journal. Kyra, are you filming that? Look at, did you see that submarine? Oh my goodness, there's a submarine. E aí a gente foi pra essa ilha, a gente fez uma excursão. E aí a gente foi conhecer um vulcão lá dormente, conhecer um centro de pesquisa lá vulcânico, conhecer um monte de canto. E isso foi na época do terremoto e do tsunami lá no Japão. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas Japão e Havaí, eles são relativamente pertos, assim. São longe, mas são pertos. Porque, assim, os fenômenos naturais que acontecem no Japão, quanto a tsunami, terremoto e tal, afetam diretamente o Havaí, sabe? Porque tipo, só tem água ali entre os dois, assim, os dois lugares. Então, a gente foi afetado diretamente, a gente tava num hotel à beira-mar
E assim, foi muito assustador, né? Tipo, um monte de criança de 9 anos, 10 anos, 8 anos. Alguns professores, uma professora e alguns pais que foram na viagem com a gente. E o pânico, né, dos pais em casa, tentando ligar com a professora porque ninguém tinha celular. Enfim, gente. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? A gente só não pôde continuar em alguns lugares determinados da nossa excursão, mas de resto foi tranquilo. Tá, mas aí, Júlia, você só conhecia gente americana? Como é que você fala português tão direitinho? Como eu recebo muitas perguntas assim. A gente sempre teve contato com família brasileira, comunidade brasileira e igreja brasileira. Então, como eu falei, né, assim, meu pai já tinha uma família lá e tal, tinha alguns primos até hoje lá, e aí a gente tinha esse contato com eles e tal. Também tinha a nossa igreja da Assembleia de Deus, era lá no North Shore, lá do outro lado da ilha, em Haleiwa, e a gente era de uma igreja brasileira, uma igreja da Assembleia de Deus, diferente das assembleias daqui, mas é uma Assembleia de Deus que ainda existe. E eu sempre cresci lá. Eu cresci lá desde que eu me entendo, assim, por gente, eu tava naquela igreja. Sério, era muito legal, assim, só brasileiro, sabe? De vez em nunca em um americano, eu não lembro muito bem de, assim, uma pessoa realmente americana que não estivesse namorando um brasileiro, ou namorando um brasileiro, sabe? Mas tinha muito brasileiro. São, assim, muitas pessoas que eu carrego comigo até hoje. Eu não tenho contato com tantos. A minha melhor amiga de infância hoje mora na Nova Zelândia, mas eu conheci ela nessa igreja, o nome dela é Isabela. Beijo, Isabela. E a gente se fala até hoje, a gente nunca se viu desde que a gente se mudou, porque ela se mudou em 2009, não, foi 2011 eu acho. Enfim, ela se mudou por aí. E eu também me mudei, e aí a gente não se viu mais, mas até hoje a gente conversa, a gente faz videochamada. Então ela é a pessoa que eu mais tenho contato, eu acho que de todo mundo do Havaí. Então, a gente conheceu nessa igreja, sabe? Nossas famílias eram próximas, tinha várias crianças, eu sigo, assim, alguns dos pais, algumas das crianças, dos adolescentes da minha época. E é bem interessante ver, assim, como todo mundo cresceu, porque já faz 10 anos que a gente saiu de lá do Havaí. Esse ano faz 10 anos que eu tô aqui no Brasil. Então, assim, o tempo passa muito rápido, minha gente. Passa muito rápido. E além da igreja brasileira, a gente também tinha alguns amigos fora da igreja, né? Dessa comunidade brasileira. Porque, por incrível que pareça, tem muito brasileiro, viu, no Havaí. Acho que a galera vai pra surfar e tal, e fica por lá, sabe? Mas, assim, as pessoas mais próximas da minha família eram a família de Tia Fê. Vou mandar um beijo pra ela também. Beijo, Tia Fê. Mas Tia Fê é uma tia, assim, minha de consideração, que, inclusive, ela veio ano passado ver a gente aqui no Brasil, depois de 9 anos sem se ver. E ela tem 5 filhos, e aí os meninos dela eram os meus amigos de infância. O mais velho tem a minha idade, e a mais nova tem a idade do meu irmão. É um ano mais velho que o meu irmão, ela vai fazer 14 esse ano, eu acho. E então esses meninos, assim, eram quem eu convivia, sabe? O tempo todo, e a gente morava perto, então tinha muito disso, sabe? A nossa vizinhança, assim, eu morava num condomínio, não era um condomínio fechado que nem aqui, mas era uma área residencial meio fechada. E aí eu ia brincar com as minhas vizinhas, eu tinha uma vizinha, acho que uns 3 anos mais nova que eu, 2 anos, 3 anos, que ela era filha de uma americana, e outra que morava, assim, em algumas casas, que ela era filha de uma mulher da Turquia. Achei isso muito massa. Então, a gente brincava muito, nós três. A gente ia pro meio do gramado, ia pra piscina comunitária que tinha lá na nossa área residencial. Então, assim, era muito bom mesmo, assim, a gente tinha essa liberdade. Hoje eu vejo que meu irmão não tem essa liberdade, sabe? Primeiro, por aqui no Brasil a gente tem essa cultura de ter muro, cerca elétrica, não sei o quê. E, além de que é perigoso, né, assim, infelizmente é perigoso deixar a criança... Acho que até nos Estados Unidos hoje é mais perigoso, sabe? Na minha época a gente não tinha esse tanto de medo, sabe? Acho que também a gente talvez não tivesse tanta noção dos perigos, né, que tem de criança que tá brincando sozinha no meio da rua. Mas posso dizer a vocês que a minha infância foi uma infância muito bem aproveitada, eu vou dizer assim. Os meus pais sempre cuidaram muito bem de mim. A gente, graças a Deus, né, teve o privilégio de morar, e eu tive o privilégio de crescer num lugar assim. Eu tô contando, assim, o mínimo do mínimo pra vocês, assim, só pra demonstrar a vocês e apresentar a vocês um pouquinho da minha vida, um pouquinho de quem eu sou e da onde eu vim.
E eu vou deixar aqui algumas fotos durante o vídeo, vou tentar mostrar as coisas a vocês. Tem muito mais coisa que eu poderia contar. E é isso, esse vídeo super curtinho, só pra introduzir esse assunto. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve, comenta aí. Mais uma vez, vou pedir que vocês comentem o que vocês mais gostaram desse vídeo, ou a parte que vocês querem saber mais. Me sigam no Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque eu quero abrir uma caixinha de perguntas. Se vocês gostarem desse vídeo e toparem, quero abrir uma caixinha de perguntas para fazer perguntas e respostas aqui no canal, que eu acho que seria um assunto massa, porque aí eu saberia também responder tirar algumas dúvidas de vocês, saber o que vocês querem saber um pouco mais sobre a cultura havaiana e tal, e como foi crescer lá. Muita coisa, assim, eu contei o mínimo do mínimo, não chega assim a 5% do que foi a minha vida lá. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até terça-feira.